As primeiras versões da Matrix faziam alusão ao paraíso e inferno bíblico, embora não se restringam a esses arquétipos, são apenas os mais fáceis de se identificar imediatamente. Várias de suas características também remetem a todo tipo de religião, possibilitando interpretações com base em diferentes crenças. De qualquer forma, o importante é entender que a origem das simulações segue diversas premissas místicas que acompanham nossa existência, sejam religiosas ou sobrenaturais. Após o fracasso da Matrix Paraíso, que consistia em ser o melhor ambiente possível para os humanos, pacífico, agradável e próspero, sendo basicamente a representação do céu, o arquiteto criou a Matrix Pesadelo e baseou toda a simulação na percepção máxima de violência e sofrimento, com a inserção de monstros sobrenaturais para povoar o ambiente e assustar as pessoas conectadas à Matrix. No entanto, após o também fracasso dessa segunda versão, o arquiteto reiniciou o sistema e pretendia excluir todos os programas maléficos existentes, mas antes que pudesse apagá-los, o Merovingio protegeu e salvou aqueles que ele julgava que seriam de bom uso para ele. Entre os mais famosos, temos os gêmeos, também referidos como irmãos fantasma, Caim e Abel, óbvia alusão aos famosos irmãos bíblicos, porém no caso de Matrix, eles também são lobisomens ou vampiros, e Seraph, que é interpretado como um anjo. Sem falar que Oráculo ainda carrega um teor sobrenatural, embora seus poderes possam ser explicados racionalmente. Aliás, isso se aplica a todos os casos. Personagens que no mundo real são frutos de lendas e mitos, na Matrix existem explicações para existirem. Os anjos e demônios poderiam ser, respectivamente, protótipos dos agentes e programas corrompidos. Vampiros e lobisomens podem ter sido criados literalmente para apavorar as pessoas em uma época em que a simulação, talvez, se parecia com a Idade Média ou com períodos posteriores, porém muito rudimentares, guiados por crenças esdrúxulas e sem fundamento científico. De qualquer forma, todos os personagens que remetem a criaturas místicas vêm de uma versão muito mais antiga da simulação, onde aparentemente causaram mais problemas do que resolveram, mas antes que fossem descartados, ou foram salvos, ou fugiram. Contudo, não são apenas os programas que denunciam a existência da contraparte sobrenatural dentro da simulação. Fenômenos inexplicáveis, como os que vemos na animação Beyond, da coleção Animatrix, nos ajudam a entender a dinâmica que protege as pessoas inertes de terem contato com algo que potencialmente poderia alertá-las para a verdade de sua natureza. E como não poderia ser diferente, eventos estranhos não são o resultado da interferência divina ou sobrenatural, mas apenas uma falha na Matrix. Na animação Beyond, o que parece ser um programa de monitoramento dos agentes da simulação, aparentemente está em busca de algo que não temos conhecimento no início. Ao aproximar o mapa, acompanhamos a monótona rotina de uma metrópole. Entre cenas que destacam as ruas, os pedestres e os semáforos, observamos de relance as expressões daqueles que se mostram conformados com seu atual estado social e profissional, mas ao mesmo tempo insatisfeitos com a realidade à sua volta. Algumas linhas de código ganham ênfase para não nos deixar esquecer que estamos dentro da Matrix, e por isso existe um motivo para a face de desânimo estampar os rostos de muitos dos indivíduos que vemos. No fundo, eles sentem um vazio. Sabem que tem algo de errado, mas ignoram esse sentimento em prol de uma vida pacífica e monótona, sem problemas, mas também sem entusiasmo. O programa de monitoramento continua sua busca e, ao notar que não havia anomalias na cidade grande, volta sua atenção a uma rua de bairro simples, onde caminha uma gata qualquer. Em seguida, conhecemos a sua dona, Yoko, uma adolescente falando ao telefone que está justamente procurando seu animal de estimação Yuki. Enquanto Yoko ainda não se deu conta de que sua gata fugiu e continua a chamá-la para dar-lhe alimento, Yuki passa em frente a uma casa destruída que a deixa arrepiada. Esse momento é notável porque cria uma conexão com o conceito de déjà vu apresentado no primeiro filme da trilogia, representado pelo gato também se arrepiando e se repetindo, o que indica uma falha na Matrix, elemento fundamental dessa animação. A constatação de Yoko de que sua gata nunca desapareceria na hora de comer e que ela gosta de ficar em casa pode ser apenas uma maneira de conceder razão à surpresa da personagem, mas talvez isso indique que até mesmo os animais da simulação se sentem atraídos pelo desconhecido, numa alusão à expressão "a curiosidade matou o gato". Felizmente nenhum felino morre nesse curta, porém cabe discutir o quanto esses programas, lembrando que invariavelmente todos os animais são programas, mesmo sem características humanas, conseguem expressar dúvida e interesse por aquilo que não entendem. Yoko, procurando nas redondezas do bairro, em pouco tempo, graças a uma criança agitada, tem uma pista de onde o animal pode estar. O menino alega que Yuki está na casa mal assombrada e segue dizendo que ninguém deveria entrar lá, mas que não liga. Essa fala é interessante porque reforça a ideia de curiosidade, que é o tema principal da animação, e a destaca como algo não só particular do ser humano, como vimos em relação à gata, como também algo motivador, impulsionador, quase impossível de se ignorar. Ao ouvir atentamente as palavras do garoto sobre estar chovendo lá e que um arco-íris estava próximo, mesmo que por um instante, Yoko, levada pelo fascínio de algo tão incrível ser verdade, esquece do seu objetivo e imagina a possibilidade de testemunhar algo quase mágico. Novamente, observamos o programa de monitoramento, mas dessa vez parece que ele encontrou o que estava procurando, uma anomalia.
Enquanto Yoko segue os meninos em direção à residência, caminhões com um design bem destoante do restante do ambiente são mostrados, indicando que os agentes já estão cientes da casa mal-assombrada e que pretendem contê-la. A casa é repleta de objetos estranhos, aleatórios e destruídos. O próprio lugar parece ter sido abandonado há anos e realmente transmite um clima assustador, principalmente ao demonstrar alterações e distorções na realidade, como quando gera uma ventania do nada que atordoa a Yoko, mas não a amedronta. A moça estranha os eventos que se passam no lugar, mas sua curiosidade é tanta que ela está disposta a ignorar os potenciais riscos de um lugar instável como aquele para encontrar sua gata e desfrutar daquela experiência única. Já os garotos, habituados com os acontecimentos inexplicáveis e que desafiam qualquer lei da física, se divertem como se aquilo fosse natural. Inclusive um deles ignora o sangramento nasal porque a brincadeira é mais importante. Contudo, cabe dar destaque a esse momento porque mais tarde, algo semelhante acontece com Yoko, o que diz muito sobre o significado dessa animação. Abruptamente, chegam os caminhões vermelhos futuristas, contendo espécies de agentes separadores, diferentes daqueles que perseguem os humanos libertos dentro da Matrix. Esses parecem ter a função de demolir tudo o que deturpa a física, tudo aquilo que possa denunciar a farsa dessa realidade ou levantar suspeitas da real natureza dela, mas aparentemente são subordinados dos agentes tradicionais. Um deles manda isolar o lugar e logo depois, uma mensagem indica que a anomalia foi reparada e o local reconfigurado. As crianças voltam àquela casa algum tempo depois, na expectativa de se divertirem novamente com as particularidades do lugar, mas são frustradas ao perceberem que o ambiente já não é mais o que era antes. Agora, nada mais o destaca e o torna especial. É tão simples e sem graça como todo o resto. Yoko, também esperançosa em testemunhar algo fascinante, pega a lata que antes da intervenção dos agentes estava flutuando e a lança no chão. Após o ato, percebe que se cortou com o objeto, mas não esboça reação de dor e nem de surpresa. Simplesmente deixa o sangue cair no chão, provavelmente esperando se sentir viva. A princípio, o ato de deixar a lata cair no chão expressa o desejo da protagonista de vê-la flutuando novamente, e que ter se cortado com o objeto tem a ver com decifrar se o poder que os personagens da animação achavam que tinham era proveniente da casa ou deles mesmos, como se a presença de matéria orgânica fosse a responsável por dar vida àquele lugar. Seja como for, enquanto para as crianças a casa ter perdido a magia não era algo tão relevante, eles a abandonam com extrema facilidade, para Yoko, aquela experiência foi tão especial, singular e pessoal, que mudou completamente sua perspectiva. Provavelmente, ela nunca mais verá nem mesmo os aspectos mais simples do cotidiano da mesma forma. Quando Yoko diz que não tem nada de errado com a casa, já é possível notar como ela expandiu sua mente de uma maneira inimaginável devido àquela experiência que outrora jamais chegou a cogitar. E também é perceptível que ela já era uma menina predisposta a acreditar em eventos tidos como sobrenaturais e que, de certo modo, ansiava por algo parecido, tanto que não chega a estranhar aquela situação, apenas fica hesitante inicialmente, para em seguida, explorar as propriedades extraordinárias da casa. Assim, sangrar naquele lugar era uma prova de que aquilo era e foi real. Embora os personagens nem desconfiassem da verdadeira natureza de sua realidade, experimentar algo fora do comum, uma falha na Matrix, era estar em contato com a verdade. Por isso, os faziam se sentirem vivos. O nariz do garoto sangra e ele ignora justamente por isso. Aquele momento precisava ser aproveitado, pois era único. Já quando o dedo da Yoko sangra, o ato representa sua frustração e saudade de algo que nunca vai esquecer, pois abriu as portas da liberdade, mesmo que por um segundo. Beyond é uma história de casa mal assombrada, mas com uma diferença. Ela não é mal assombrada, mas sim uma falha na Matrix, o que reforça o conceito apresentado pelo Merovingio e pelo Oráculo, que fantasmas, lobisomens e outras criaturas sobrenaturais, místicas e eventos inexplicáveis são considerados erros indesejáveis. Muitos desses personagens e até acontecimentos podem no passado terem sido criados com um propósito, como por exemplo, para servirem a um objetivo nas primeiras versões da Matrix, mas suas existências atuais não são mais necessárias e nem toleradas. Pelo contrário, são uma inconveniência por potencialmente denunciarem a farsa que é a Matrix. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.